Olá, seja muito bem-vinda ao programa Ponto de Vista, o programa onde cada ponto de vista é a vista de um ponto. E hoje o nosso ponto de vista será sobre franquias. Sim, quem já não viu, não conhece, quem não pensou também em aderir a uma franquia. Para conversar conosco sobre essa temática, para apresentar os seus pontos de vista, quero acolher os nossos entrevistados, sejam muito bem-vindos. André Jorge de Oliveira, que é diretor da rede de franquias Credifácil, aqui de Umuarama, egresso da Unipar, do curso de administração. Gisênia Ferrarim Davanzo, que é proprietária das lojas Cacau Show de Umuarama e é farmacêutica, também egressa da Unipar. E dispensa apresentações, professor João Codato, que já esteve conosco várias vezes abrilhantando o programa, que coordena o curso de administração da Unipar. Sejam todos muito bem-vindos a esse espaço onde apresentamos os nossos pontos de vista. Seja bem-vindo você ao programa Ponto de Vista, o meu, o seu, o nosso programa semanal de entrevistas e, claro, de busca do saber. André, já que você é o primeiro aqui da ponta, geralmente quem senta aqui é a primeira vítima, né? Para a gente calibrar um pouco a nossa conversa, ou como dizia minha avó, dar nome aos bois, o que significa, o que está por trás do conceito franquia? Franquia nada mais é que um modelo de negócio, né? É uma ideia que você cria um produto exclusivo ou uma ideia de serviço que você, com a sua experiência, com o seu know-how de anos, você resolve expandir sua profissão, expandir aquilo que você tem conhecimento. Então as pessoas começam a procurar para multiplicar o seu negócio. Então o conceito de franquia nada mais é que seguir um padrão, seguir um modelo de negócio, né? Digamos assim que é um negócio já bem estruturado, com nome, com renome, com rede estendida e que a pessoa pode ir lá e adquirir, comprar esse nome, é isso mesmo, em termos simples, ou não? É, mais ou menos isso. É uma ideia de sucesso, na verdade. Ideia de sucesso. Franquear, não adianta você franquear um negócio que não funciona, não dá resultado, né? Então a ideia da franquia é algo que você já testou, que você já experimentou e você teve sucesso. E você tem expertise naquele negócio. Então, no meu caso, quando eu resolvi franquear o meu negócio, que é o ramo de crédito de serviços, né, foi nisso. Eu montei uma loja e essa loja foi muito bem, começou a dar bons resultados, adquiri experiência no segmento e daí surgiu a ideia de que se criar uma franqueadora, assim, transmitir essa ideia, vender essa ideia de negócio para outras pessoas que não é do ramo, que não tem experiência, mas que tem desejo de ter seu próprio negócio. Né? Quando você iniciou a Credifácil, você já tinha ideia, talvez, que poderia criar uma franquia ou o tempo foi solidificando isso? Jamais. Nem pensava nisso, até porque eu nem imaginava que o meu negócio ia crescer tanto dessa maneira, né? Então eu abri para ter o meu próprio negócio, eu não tinha recurso, comecei sem capital nenhum, praticamente, né? Minhas origens são muito simples. Quando eu me formei na faculdade, fiz o curso de administração, inclusive aqui na Unipar. Lógico, a gente sempre tem aquele desejo de ter o seu próprio negócio, então estudando administração, aquilo foi me motivando, vendo aqueles cases de sucesso, e aquilo, nossa, um dia eu vou ter meu negócio, eu quero ter, mas não tinha condição financeira nenhuma para poder ter isso. E foi quando surgiu a oportunidade de trabalhar. Eu trabalhei em banco há um bom tempo, e surgiu a figura do correspondente bancário. Né? O que é o correspondente bancário? Os bancos cadastram outra pessoa jurídica para representar e vender seus produtos e serviços no varejo, na ponta. Né? Então surgiu essa oportunidade na época. Então, como eu estava quase me formando, eu vi aquilo como uma oportunidade de negócio. Foi onde que eu abri a primeira loja da Credifácil aqui em Umuarama. Isso foi em que ano? Foi em 2004. 2004. Puxa, de 2004 agora, 9 anos, você teve um boom, uma explosão. Uma explosão, assim. E eu comecei... Primeiro eu fiz um estudo de mercado, analisei meus concorrentes, né, para ver quem que era a pessoa mais forte naquele segmento. O que ele fazia, o que ele deixava de fazer, e eu comecei a fazer meu trabalho, comecei a trabalhar na deficiência do concorrente. Bom, ele já está consolidado aqui no mercado, ele é forte, mas ele tem falhas, então eu estudei as falhas do meu concorrente e ali eu comecei a atacar e fazer minhas ações, né? Foi o ponto fraco. Calcanhar de Aquiles. Exatamente, eu peguei o ponto fraco dele e trouxe para o meu negócio e me fortaleci nisso. E aí começou todo um processo, um trabalho aí de marketing bastante agressivo. A gente vai, durante o nosso bate-papo, conhecer um pouquinho também da tua empresa, do teu processo também. Gisênia, você é farmacêutica, abriu o seu negócio, mas não é uma farmácia. Não. Explica pra gente como é que surgiu essa ideia de ser franqueada da Cacau Show.
Eu sempre tive vontade de ter o meu próprio negócio, né? E eu sempre gostei muito do comércio, sempre atuei em farmácia comercial. Porém, eu não me identificava com a conceito de comércio para farmácia, porque no meu conceito, na minha formação, a farmácia deveria ser um estabelecimento de saúde, não de comércio. Então, eu queria ter um comércio, porém não no segmento farmacêutico. Até quando eu iniciei com a minha franquia, eu falava que eu vendia remédio, porque o conceito de remédio é algo que cura, mas que não tenha princípio medicamentoso. Um carinho, um remédio. Então, assim, eu vi no chocolate a possibilidade de você colocar o carinho e trazer o cliente para dentro da loja. Que bom remédio que você viu. Delicioso. Não, inclusive, assim, existem pesquisas, né, que comprovam que a gente tem propriedades realmente... Inclusive é natural, né? Porque o chocolate vem do cacau. Sim. Né? O cacau é uma planta, então... Que traz uma sensação de bem-estar, Sim, né? Estimula a serotonina, enfim, N receptores e substâncias do nosso organismo, né? Mas, enfim, eu queria ter um próprio negócio e eu tinha muito receio de estar sozinha no mercado, de ser um CNPJ novo, de ter que batalhar todo aquele mercado. E eu pensei, tive assim um insight, por que não uma franquia? Isso foi em que ano? Foi em 2005, 2005, que eu comecei a pesquisar, abri a loja em 2007. Mas assim, a partir do momento que eu conheci a Cacau Show, foram questão de meses até eu ter a loja. A empresa hoje tem 25 anos e 1.500 lojas. Na época, 1.500 lojas. Na época eu fui acho que a franqueado de número 400 e alguma coisa. Então, daí em diante, cresceu muito. Mas já na época era um negócio muito estruturado. Bem interessante, professor. Bem interessante. Essa ideia da segurança está sempre presente na questão de franquia, né? Eu não posso dar um salto no escuro. Eu tenho que ter um certo amparo. Né? Agora, professor, você que é um administrador, trabalha com a ciência da administração, ambos aqui viram um nicho de mercado, viram uma brecha e uma possibilidade. E que às vezes a gente não vê, né? Eu, por exemplo, sou meio tapado com essas coisas, né? Eu não consigo ver, por exemplo, o André viu uma brecha de mercado ali, a Gisele também. Por que tem gente tão comum como a gente que não enxerga esses nichos de mercado? Olha, André, eu diria para você que não é comum. Você pode observar que os dois convidados de hoje são pessoas que têm alguma característica diferente de outras, né? O André, quando ele comentou, quando ele cursava administração e foi despertando o interesse para ter o seu próprio negócio. Então, a ciência da administração, a gente comenta isso sempre em sala de aula, né? Que o aluno ele tem que pensar no futuro e não só no presente, o que ele vai ser daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos. Então, nós vamos colocando isso aos poucos na cabeça dos nossos alunos, né? Não que ele ser empregado é algo ruim, né? Hoje tem grandes empresas e pequenas empresas que têm empregado e a remuneração é boa. Mas criar na cabeça desse acadêmico essa expectativa de gerar o seu negócio. E a franquia, nós não temos, eu acredito assim, como o curso de administração ele é muito dinâmico, né, e sempre está mudando a matriz, nós poderíamos até no futuro pensar em criar uma disciplina específica para franquias. Né, mas nós não temos essa disciplina. Mas nós temos uma disciplina que chama muita atenção dos acadêmicos no 4º ano, e o André acho que vai se lembrar disso, que é projeto, criação e desenvolvimento de empresa. Então essa disciplina ela faz isso. O aluno ele começa a montar uma empresa no papel, né, e como que ela vai funcionar, toda a parte de estruturar uma empresa. Contratação de funcionário, criação de marca, a parte de layout de loja ou de uma indústria, né, que isso desperta no acadêmico o interesse. Né? As outras disciplinas, elas vão agregando, elas vão dando base para que nessa disciplina que está no 4º ano do curso, ele possa utilizar todas as ferramentas de administração. Né? Inclusive a parte financeira, que é muito importante, né? Recursos humanos, isso tudo entra dentro dessa disciplina. Então, quando nós falamos de franquia, tem tudo a ver com administração. Né? O André é administrador, né? Então despertou isso nele. Mas se a gente observar, ele tem a expertise, mas ele também passou por dificuldade. Se ele não tivesse a bagagem de ter buscado
conhecimento, ele mesmo comentou que ele fez um plano de mercado, um estudo de mercado, estudou o concorrente, que muitas vezes a gente não faz. E se a gente perguntar, isso aí eu vou deixar para você, mas se você perguntar para eles se teve dificuldade, tenho certeza que tem. Então quem pensa que vai entrar numa franquia e tá tudo resolvido, e quando eu falo para você que eles são especiais, você vê no olho dos dois, na fisionomia dos dois, que tem uma palavrinha que eu escutei, inclusive, essa semana, de um palestrante, que não adianta você ter o feeling, está passando aqui uma oportunidade. Você abraçou a oportunidade, mas existe uma coisa depois que você tem que ter e não pode, você tem que agarrar e não soltar, chamada dedicação. Se você não tiver isso aí em qualquer negócio, pode ser franquia, pode ser um negócio de serviço tradicional, um negócio de comércio tradicional, mas você tem que ter na tua vida dedicação. Essa não pode faltar. Só complementando o que o professor colocou, quando a gente preenche o primeiro formulário de adesão a uma franquia, ela questiona qual que é o período que você vai se dedicar ao negócio. Né? Então, assim, realmente, às vezes a pessoa... Já N situações de pessoas interessadas em ter uma franquia. Mas quanto que você trabalha aqui? Eu posso ficar aqui um período do dia e ter outro negócio? Não, você tem que ter dedicação total. Né? Claro que a parte da franqueadora é muito importante, o know-how que ela te passa, o conhecimento, o produto bem elaborado. Mas a sua dedicação é fundamental e a sua perseverança com o negócio. Porque, na minha opinião, assim, franquia não é feito para investidor. Sim. Franquia é um negócio que a pessoa vai ser o negócio da vida dela. Ela precisa haver essa dedicação mesmo, ter esse empenho, estar focada naquilo. Uma relação de casamento. Porque senão não dá resultado. Né? Você falou a palavra-chave. Não é uma questão de investidor, né? É uma questão de um negócio, às vezes até familiar, um negócio para a sua vida, realmente. No teu caso, Gisele, você tinha várias possibilidades de franquias, mas por que especificamente chocolate, Cacau Show? O que te encantou nessa franquia para você buscar? Na verdade, assim, foi uma questão de conhecer a marca, né? Eu não conhecia no Paraná, eu fui para São Paulo e conheci a qualidade do produto e eu queria algo diferente, inusitado, que não tivesse aqui. Tanto que eu esbarrei em algumas dificuldades quando eu abri a loja. Mas isso aqui não é uma loja para nosso perfil de cidade. Você ouviu isso? Eu ouvi isso, às vezes, de amigos que não percebiam, né? E eu falei assim, não, a gente vai criar um conceito, o nicho chocolate para presente, para todas as situações, tem que ser trabalhado. Né? E aí no caso, o André ele fez uma pesquisa de campo para poder abrir o negócio dele. Você também teve que pensar nessa estratégia também? O perfil da população de Moarama para trazer uma franquia? Na verdade, a franquia te dá essa bagagem. A franquia te oferece isso? A franquia te oferece isso. Às vezes, são situações simples, como a gente já comentou, de você contar os pedestres que passam na rua, o volume de carro, o fluxo de carro, para ver se comporta o local. Até o local da avenida que a loja vai ficar, isso é estudado. Para você não colocar... Porque quando você abre uma franquia que tem um negócio pronto, um layout pronto, às vezes intimida o consumidor. Então, são alguns detalhes que a própria franqueadora passa para que você não coloque um lugar com recuo na avenida, né, que seja um local já de frente, que você trabalhe com as portas abertas, né, para que o cliente entre realmente. Então, são pequenos detalhes que a gente que está fora do negócio não conhece. Mas que às vezes você fala assim, nossa, tão simples, eu não havia pensado. Né? E há, de certa maneira, entre aspas, uma supervisão depois da franquia? Sim, no franqueado? Praticamente diária. Diária? Diária. Hoje nós temos um programa de excelência ao franqueado, que é fantástico, que acompanha a gente em metas, que acompanha a gente desde de uma padronização de uma simples etiqueta que vai na prateleira, né? Até o layout de prateleiras, tudo. Então, assim, existe um contato diário com a franqueadora. A gente tem uma consultoria, uma assessoria e uma supervisão muito presente no negócio. Isso te dá certa segurança e respaldo, né? Com certeza. Quando você comentou assim, pessoas diferenciadas, né? A oportunidade ela está para todos. Né? Alguns entram no mercado, só que cometem uma falha.
às vezes não é o negócio que você entende. Se você perguntar para mim hoje o que você abriria, eu teria que estudar, porque o meu negócio hoje eu estou no ensino. Então eu não estou atuando no mercado, no comércio. Quer abrir uma escola, né? Então, vou abrir uma escola. Né? Então se eu quero trabalhar com a Cacau Show ou quero abrir uma franquia da Cred Fácil, eu tenho que primeiro estudar o negócio. Então o que muitos empresários que estão iniciando cometem o erro? Cometem o erro de não conhecer o negócio. Então, porque o vizinho ou porque o amigo abriu uma loja, só como exemplo, lá em Guarapuava e deu certo, será que se eu abrir um Arama também vai dar certo, o mesmo volume? Não é assim que funciona, são culturas diferentes, é renda per capita diferente, né? Então, isso tudo tem que ser analisado. E aí o que acontece? Fecha a empresa com menos de 1 ano ou menos de 5 anos, que nós estamos vendo repetidamente saindo nas mídias empresas que fecham. Porque cometem o erro de não conhecer o mercado. E não tem a visão do todo, e né? eles fizeram vocês buscaram isso, para poder articular os negócios de vocês. André, Cred Fácil, basicamente em que consiste? Bom, a Cred Fácil é uma promotora de crédito, onde nós vendemos até um conceito, um slogan que a gente criou do nosso negócio. Já pensou em vender dinheiro? Vender dinheiro? Isso é possível. É uma frase diferente, forte. Chamativa, né? Faz a pessoa pensar, mas como assim vender dinheiro? Como é que vende? Então, nosso segmento é baseado no crédito a classe C e D, né? É o nosso público-alvo, onde oferece empréstimos consignados, que é aqueles empréstimos com desconto em folha, com prazos alongados e com taxas reduzidas, e sem consulta ao SPC Serasa, que é o grande diferencial do meu negócio. Então, aquelas pessoas que necessitam de crédito, mas está com o nome sujo, está no nome SPC no Serasa, para nós não tem problema. Esse diferencial, você percebeu que era o calcanhar de Aquiles da concorrência? O fato de não ter o nome SPC, Serasa? Também. Né? Mas o grande diferencial é o atendimento, é o acolhimento. O que acontece? Quando a pessoa está com problemas financeiros, a autoestima dela está muito baixa. Né? Ela está com muito problema. E muitas vezes ninguém abre as portas para essas pessoas. Ela vai numa agência bancária, o crédito dela é negado porque ela tem restrição, ela não consegue ter nenhum tipo de acesso, ela não é acolhida. Então, o grande diferencial do nosso negócio é que a gente se aproxima das pessoas. Então, é muito mais que vender dinheiro, a gente dá um carinho, uma atenção para essa pessoa, uma consultoria para ela, entender o problema dela para a gente dar a melhor solução financeira para ela poder resolver os seus problemas. Né? Então, o grande lance do nosso negócio, o diferencial foi esse. A pessoa chega, não enfrenta filas, ela é recebida com um cafezinho, ela pode ser atendida a domicílio, ela ganha um brinde assim que ela faz um empréstimo, né? A gente faz algumas campanhas promocionais para estimular as pessoas a vir na nossa loja. E essa espécie de filosofia, né, da empresa, você também trabalha com os franqueados teus. Aqueles que abrem franquia tem que também articular esse processo. Sim. É criado, a gente tem um departamento de marketing dentro da empresa, onde a gente cria-se as campanhas e isso é disseminado em toda a rede. Né? E se alguém se interessar por ser franqueado teu, qual o caminho das pedras que você oferece? Bom, primeiro como toda franqueadora, é necessário fazer uma análise do perfil do candidato. Né? Então, primeiro, a pessoa deverá entrar no nosso site, que é franquiascredfacil.com.br, e lá preencher um formulário. Né? Os dados básicos, nome, endereço, telefone, e-mail, para a gente poder, no segundo momento, estar fazendo um contato, mandando uma ficha de pré-qualificação. Nessa ficha de pré-qualificação, vai haver algumas perguntas da vida pessoal da pessoa mesmo, né? Onde ela trabalha, onde ela é formada, se o capital disponível que ela tem para o investimento. Enfim, baseado nessas informações, a gente faz uma análise, né, dessa pessoa e, em segundo momento, a gente procura agendar caso haja interesse, a gente vê que o perfil é bom, agenda uma entrevista na nossa sede, convida a pessoa a vir até a nossa sede, ou até uma das nossas lojas, onde tem o nosso consultor que vai até a loja também para poder atender, depende da região. E ali a gente faz uma entrevista, baseado nessa entrevista, aí sim vem a aprovação ou nega aquele candidato naquele momento. Aprovado, o candidato assina a circular de oferta, né, que hoje a lei do franchise exige isso, que é a COF que a gente chama, né, e ele tem 10 dias ainda para ler. Essa COF, ela contém toda a ideia do negócio. Como é que é a operação, como é que funciona, quais os produtos, qual a remuneração, enfim, tudo ali. Ali ela lê aquilo, ela tem 10 dias para assinar. Assinou, concordou, aí assina-se o pré-contrato de franquia. Assinando o pré-contrato, ela paga a taxa de franquia na assinatura do pré-contrato
E aí começamos a dar início na operação, na estruturação da loja, né, toda a orientação, o projeto arquitetônico, o plano de marketing, enfim, treinamento, né, seleção, escolha de ponto, a gente dá assessoria também nessa escolha de ponto, a gente faz um estudo de mercado, né, vê o potencial da cidade, a gente tem umas ferramentas lá que a gente consegue visualizar o potencial de capacidade de empréstimo naquela cidade. E aí começa o processo. Esse processo, em torno de 60, 90 dias para se concluir, está com a loja funcionando. Tem um número mínimo de habitantes por município para vocês abrirem franquia ou não? Tem. Tem? Número mínimo de 30 mil habitantes. 30 mil. Para baixo disso, não é viável abrir? O que a gente faz? A gente permite que esse franqueado, ele abra sem custo nenhum nessas cidades abaixo de 30 mil. Abre um ponto, apenas um PV, um pontinho de venda, para poder atender, desde que seja no raio, assim, de, no máximo 40, 50 quilômetros da cidade base dele. Então a gente acaba dando esse bônus para a pessoa poder trabalhar na região. Como a nossa estrutura é uma estrutura barata, né, não é caro para montar uma loja, não é? Nossa franquia, eu falo que é uma micro franquia, né, uma franquia barata de se investir, com um retorno consideravelmente alto. Então a pessoa não tem tanta dificuldade de estar abrindo uma segunda, uma terceira, uma quarta loja. Tal. Até a gente incentiva, na verdade, para a rede crescer. Né? Gisênia, se alguém em Moarama quisesse abrir uma outra loja Cacau Show, é possível ou tem exclusividade? Não, hoje a gente tem exclusividade na praça, sim. A franqueadora permite com que a gente, às vezes, se surgir oportunidade de um shopping, alguma outra loja que vierem buscar, às vezes, o contato direto com a franqueadora, o franqueado da cidade é consultado. Há interesse em mais uma loja? Pode-se abrir mais uma loja. Pode. No caso, assim, eu acredito que no caso de um shopping ou uma galeria, algo diferente, assim, talvez não uma loja de rua, né? Mas aí seria consultado primeiramente o franqueado para posterior, se eu falar não aceito, aí abre-se para a rede ou então para quem está prospectando o interesse de abrir uma franquia. Cacau Show tem também limite mínimo de habitantes por município para abrir uma loja? Sim, tem limite. Hoje eu acredito que esteja em torno de 30 mil habitantes, também, né? Acho que é o mínimo. E eu acho que ela tem uma proposta interessante de mercado para cidades menores. Hoje ela tem uma proposta de uma loja light, que é um mix menor de produto, para sentir como é que vai ser a rotatividade do negócio naquela região. Sr. João Codato, a minha pergunta vai ser bem simples e talvez pareça bem ignorante mesmo, porque eu sou leigo no assunto de administração. Tem pontos negativos de uma franquia ou não? Olha, eu acho que o ponto negativo da franquia vai estar no franqueado. No franqueado? Quando uma franquia, primeiro que tem que ser bem analisada, né? Eu estava ouvindo os dois comentarem aqui sobre a capacidade, o número de habitantes. Estava lendo uma reportagem sobre franquia há pouco tempo e eles, atualmente, algumas redes de franquia, elas estão buscando um nicho de mercado de população entre 20 mil e 50 mil habitantes, né? Porque se a gente for analisar no país, mais de 1.000 municípios têm essa quantidade de habitantes, mais de 1.000. E esse número representa 10, alguma coisa de percentual de consumo no país. Então é um nicho de mercado interessante, né, de atuação. As desvantagens, eu acho que tem mais vantagem de ser um franqueado do que desvantagem. Mas acho que uma das desvantagens, acho que talvez eles poderiam até responder melhor para mim, é a qualificação de mão de obra, né? Que está passando por uma série de dificuldades em todos os ramos. Então, porque a franquia, normalmente elas têm o seu programa de capacitação, né? Eles precisam passar por alguns treinamentos, né? Então isso acaba, de repente, elevando o custo, às vezes, de mão de obra, de você ter que encaminhar esses funcionários para fazer uma capacitação ou trazer alguém para fazer a capacitação dos funcionários. Então pode ser uma desvantagem assim, em questão de custo, né? Depende muito da estruturação da franquia. Porque hoje a Cacau oferece para a gente treinamentos online. Então, assim, eu não preciso deslocar a minha equipe para que ela esteja capacitada para atender. Desde o simples, hoje a Cacau trabalha com 7 passos de venda, né? Ao invés de 5 passos de venda, a gente trabalha com 7.
Então, desde o simples 7 passos de venda, desde uma maquiagem, forma como a consultora de vendas Cacau Show, nossa consultora Show deve se portar, em questão de unha, cabelo, tudo isso ela vai ter... Todos esses detalhes Todos esses detalhes abrangidos via treinamento online. Nós temos um site, o EAD, para treinamentos. E está amarrado ao programa de excelência de cada franqueado. Então, eu cobro a minha equipe que faça os treinamentos, bonifico elas para que elas façam 100% dos treinamentos, porque isso vai converter em descontos, em bônus dentro da própria franquia. Então, a gente amarra as situações, né? Mas realmente a dificuldade do recurso humano hoje, eu acho que em qualquer negócio é muito difícil. Muito difícil. Inclusive, mês que vem, a gente está lançando a nossa universidade corporativa, dentro da Crédito Fácil, baseado nisso que você está falando. Porque assim, hoje as pessoas andam sem tempo, o custo é alto para ficar mandando. Por a gente estar no interior também, dificulta um pouco o acesso no aeroporto. Então, a gente criou a nossa universidade corporativa também para ensinar à distância, para treinar, para ser mais rápido, criar padrões. Né? Mesmo porque, André, eu não sei se você nota aí, essa geração é muito internet, muito Face, muito... Já estão inseridos. Já estão nesse contexto. Então, assim, o mundo digital é muito mais fácil para eles aderirem a um treinamento do que um treinamento presencial. Nós criamos também ferramentas de webconferência, né? Queremos falar amanhã com os franqueados, fazer uma reunião. A gente entra lá, tem um sisteminha de webconferência, todos entram, conversam, visualizam, dá instrução. Então, isso também acelera, mas a qualificação, achar as pessoas, a mão de obra hoje principalmente o meu negócio, que é a prestação de serviço, não é produto, que depende totalmente do empenho das pessoas, do conhecimento dela. Eu sofro bastante com isso na minha rede. No teu caso, André, é interessante porque o que você oferece, todo mundo precisa a todo momento, né, que é dinheiro. Exatamente. Mas no teu caso, Josena, por exemplo, dá a impressão, posso estar falando bobagem, né? Que existem momentos sazonais, né? Páscoa e Natal, que são muito fortes. Mas o restante do ano, como é que fica a questão das vendas? Olha, por incrível que pareça, assim, a gente costuma bater as metas todos os meses. Todos os meses? Todos os meses. É difícil o mês, assim, que a gente não consiga. A gente traça metas junto com a franqueadora, né? A nossa consultoria, a nossa supervisão, como eu já disse, está muito presente. E a gente trata de metas dentro de um contexto. E a gente procura explorar outros segmentos, né? Nós temos muitas datas comemorativas, né? O dia a dia, o presente de aniversário, então a gente consegue. A gente tem outras datas muito fortes, não só Páscoa e Natal, como o Dia dos Namorados, que é a nossa terceira melhor data. Terceira melhor data. Aí nós temos Dia dos Pais, Dia das Mães, então, enfim, Dia da Secretária. Porque hoje você pensa num presente de qualidade e você pensa em preço, né? E algo que impressione a pessoa. Então, por exemplo, o Dia da Secretária, você vai presentear em volume. O que você vai presentear que seja de qualidade, que seja barato? Um chocolate. E aí você leva um nome. Diferente de você explorar um mercado, por exemplo, um chocolate de uma outra marca, você leva uma marca já consagrada, né? Hoje a Cacau atingiu tem o título de Top of Mind, né? Que é a marca que vem primeiro à sua cabeça quando se fala em chocolates finos. Interessante. E esse mercado da franquia, ela é uma fatia interessante da economia no Brasil. De 2012 para cá, eles estão crescendo em torno de 16% ao ano. Ao ano. Né? Então, a previsão que se repita, né, para 2013 esse crescimento em torno de 16%. Isso quando se fala em todo tipo de franquia, né? Sim. Seja serviço, no caso do André, comércio. Então, aqui no Brasil existe mais de 1.000 franqueadoras. 1.000 franqueadores. 1.000 negócios diferentes ou parecidos. Assim, então está crescendo demais. O franchise assim, é algo que estipula, inclusive, nós estamos participando da feira do Rio de Janeiro, da feira da ABF. Lá tem mais de 500 expositores. Então, assim, é uma feira de negócio onde as pessoas vão lá para descobrir novos negócios e conhecer. Então, assim, despertou isso no Brasil. Porque o franchise era uma coisa de americano, de europeu, sei lá. Vinha de fora isso. Então, o Brasil agora começou a enxergar o franchise como diferente. As pessoas buscam isso, querem isso, né? Então, por isso que cresce bastante. E, de certa maneira, traz segurança para os dois lados, Sim. né? Para o franqueador e para quem é franqueado. Não só na questão
de você ter um negócio pronto, digamos assim, para você trabalhar, mas na questão da força que o negócio tem quando se une várias lojas, vários estabelecimentos. A força do negócio se torna muito maior, né? Pra Como você dizia trabalhar. meu avô, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, mas se unir a gente mata o bicho, né? Talvez a ideia é essa Não, também. é que você fortalece a marca também, né? Então, você vai em qualquer cidade, a hora que você passar e você vê a marca da Cacau Show, Remete automaticamente à segurança. você tem confiança, até para o ramo alimentício, né? Se você vai para uma cidade que nem o Moarama, Londrina, não, Moarama não tem ainda, né? Mas uma marca como a McDonald's, Sim. né? Você Não vai... tem por enquanto. né? Não tem por enquanto, né? Esperamos, quem sabe, mas aí entra no limite da população. Por que se pergunta, né? Por que o Moarama não tem? O Moarama não tem ainda porque não se enquadrou, de repente, nos requisitos na política da empresa, né? Capacidade de número de habitantes e tudo mais. Mas o padrão, né? Então, o padrão que é aplicado. O lanche que você come em Maringá, em Londrina, em Curitiba, enfim, onde ela está, ou na China, que nem um amigo meu que foi para a China, falou assim, ó, eu fiquei meio assustado de comer algumas comidas, mas o McDonald's eu fui lá. Tava lá. Né? A segurança para não comer carne de cachorro, né? Então, essa, de repente, está naquilo que nós tínhamos comentado no início, a vantagem, né? A força que a marca tem. Né? Que traz segurança. Que traz segurança para quem também vai fazer o investimento na franquia, né? Mas eu agradeço muito a presença de vocês e dirimindo as minhas dúvidas, de quem está em casa também. O nosso tempo, infelizmente, esgotou-se. Estão convidados para, quem sabe, um outro bate-papo, a gente poder articular mais debates aqui. Obrigado, André, Gisele, professor João Kodato. Sejam muito bem-vindos a esse programa que é de vocês também. E obrigado a você pela audiência. Até o próximo programa. Um forte abraço. Tchau, tchau.